Gente, então agora nós vamos dar continuidade, né? Falando sobre o nosso ar, né? O nosso ar que é o que? A abertura das vias aéreas, correto? Então nós vimos lá no ar os nossos conceitos, né? Nós vimos no nosso ar a abordagem da equipe de enfermagem, correto? Então, nós vimos o que a equipe de enfermagem tem que realizar, né, para manter essa abertura de vias aéreas. Gente, lembrem-se o que eu falei com vocês. Isso aqui é cuidados da enfermagem. Nós da equipe de enfermagem é quem vamos manter isso aqui. Até porque, como eu disse para vocês, né? Acontece muito de você estar numa USA, que é uma unidade avançada, de estar você, o técnico e o condutor. Você, técnico de enfermagem, o condutor e o médico. Então, você é quem vai ter que fazer o X. Você não é o médico que vai ir lá fazer o curativo para estancar, para controlar, né, aquele sangramento, aquela hemorragia. Isso é um trabalho seu, certo? Depois, a questão de manter a via aérea, de averiguar a via aérea, se você estiver com o médico, enquanto ele faz uma coisa, você vai fazer outra. Mas muitas vezes cabe a nós a fazer tudo isso aqui. Outra coisa, às vezes você está numa unidade, né, de transporte de atendimento pré-hospitalar, que está você e o enfermeiro. Então, você vai realizar esses cuidados. E às vezes, meus queridos, acontece de você estar sozinho. Exatamente. Às vezes acontece de estar você e o condutor. Quem que vai fazer? Você. Lógico, obviamente, o condutor ele também é treinado para poder fazer esse atendimento pré-hospitalar junto com você, né? Mas você é o técnico de enfermagem ali. Você tem que fazer, é de responsabilidade sua, correto? Então, gente, isso aqui vocês têm que saber assim, ó, uma regrinha no coração de vocês, tá? Então, vamos dar uma relembrada então, para a gente passar para frente? Assegurar a permeabilidade, solicitar que a vítima diga algo para avaliar a voz, né? Se tiver rouquidão, é um indicativo de que nós temos lesões na cavidade orofaríngea, né? Caso haja obstrução, devemos diagnosticar as causas, onde podem apresentar como sendo sangue, fragmentos dentários, prótese dentária, corpo estranho e etc, né? Então, às vezes, esse motivo dessa vítima estar com rouquidão não é nem que ela tem uma fratura na cavidade orofaríngea, mas, às vezes, ela tem alguma obstrução, né? Às vezes, alguma coisa está obstruindo a passagem de ar, né? E aí isso faz o quê? Faz com que a nossa vítima ela tenha esse diferencial na voz, né? E aí, gente, após fazer a retirada desse objeto, né, do que está obstruindo as vias aéreas dessa vítima, solicite que ela fale novamente, para a gente ter a certeza de que não tem mais nada, para ter a certeza de que está tudo bem naquele momento, correto? Durante as manobras, manter imobilização e alinhamento adequado
adequado. Lembra que eu mostrei para vocês o que a gente usa para manter, uma das coisas que a gente usa para manter o alinhamento? Isso daqui. O que é isso? Colar cervical. Uma outra coisa, gente, que nós usamos para manter o alinhamento da nossa vítima é isso aqui, tá? Ó, isso aqui, para quem não conhece, se chama uma prancha rígida, tá? Ela é, né, rígida, muitas vezes de madeira, ou às vezes ela é um material de plástico, porém mais rígido, tá? Então a gente posiciona a nossa vítima aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês mais à frente como que nós fazemos esse posicionamento da vítima, tá? Então, a maioria, o que nós usamos para manter esse alinhamento da vítima e essa estabilização nada mais é do que esse conjunto: colar cervical e prancha rígida, certo? Isso são os materiais que nós usamos para manter a nossa vítima em estabilidade e alinhamento, né? Ela vai ficar com a cabeça aqui, né? E aí nós temos os cintos de segurança, certo? Que nós usamos para quê? Para prender a nossa vítima, correto? E aí, gente, nós vamos colocar a vítima, primeiramente com a vítima ainda no chão, nós vamos estabilizar, né, a cervical dela com o colar, tá? E posteriormente nós vamos rolar essa vítima e colocar na prancha rígida, correto? E aí, gente, quando a gente coloca a vítima na prancha rígida, a gente, se tiver algum outro procedimento e tudo, a gente dá continuidade, certo? Isso, gente, são métodos para quê? São métodos de manter a imobilização e alinhamento adequado. Até o momento de você colocar a vítima na prancha, gente, é super importante, né? Lembra que nós vimos que a abertura das vias aéreas e estabilização da coluna, não é isso? Então eu vou abrir as vias aéreas, manter pérvias e colocar o meu colar cervical, correto? Feito isso, né, eu vou dar continuidade aos meus procedimentos, né? E, gente, nada de ficar vira vítima, volta vítima, vira vítima, volta vítima, levanta a perna, levanta braço, não. Nós não fazemos isso com uma vítima politraumatizada e nem traumatizada. Vocês sabem que politraumatizado significa vários traumas. Pode ter acontecido diversos traumas com aquela vítima e a gente não sabe. Correto? Então vamos lá. Pesquisar hipersensibilidade de dor, deformidade, edema, enfisema subcutâneo, desvio da traqueia e simetria de pulso. No trauma neurológico, caso inconsciente, mecanismo de vias aéreas definitivas ou temporárias. Gente, o que nós usamos para manter as vias aéreas definitivas ou temporárias desse nosso paciente, dessa nossa vítima? Vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Gente, isso aqui é o que nós utilizamos, tá? Para manter a via aérea desse paciente que está inconsciente, né? Nós vamos colocar isso aqui que nós chamamos de TOT, ou seja,
orotraqueal, tá? Então, vai para intubação, tá? Isso aqui é uma via aérea o quê? Definitiva ou temporária. Por que definitiva ou temporária, gente? Porque a minha vítima, ela vai ser intubada ainda no local do acidente. Por quê? Ele está inconsciente, né? E isso aqui é uma forma de manter as minhas vias aéreas pérvias, certo? Então, você intuba? Você, técnico de enfermagem, intuba? Não intuba. Enfermeiro intuba? Na ausência de um médico, se ele tiver capacitação específica para intubação, sim, ele intuba. Todo enfermeiro intuba? Não. Apenas aquele que tem certificação para fazer tal procedimento, tá? E se o médico tiver, mesmo que ele tenha, o enfermeiro tenha certificação, o médico é quem vai intubar, tá? O enfermeiro, ele só intuba o paciente na ausência do médico e se ele tiver certificação para tal. Caso contrário, ele não intuba. E você, técnico de enfermagem, nunca, jamais faz intubação, correto? Então, gente, nós chegamos no local do acidente. Já percebemos que a vítima está inconsciente. Primeira coisa que eu vou fazer para manter a abertura das vias aéreas e manter a minha boa ventilação, que nós vamos ver mais à frente no B, vai ser isso daqui, tá? Isso é o que nós chamamos de tubo orotraqueal ou tubo endotraqueal também, tá? Ele tem esse balonetezinho aqui na ponta, tá? Que vai, né, estar dentro do nosso paciente. Vai ficar assim, tá? E aí, isso aqui é que vai levar oxigênio para nossa vítima, tá? E aí a gente conecta uma seringa nessa ponta, tá? E vai injetar ar. E aí esse tubo, ele vai, né? Esse cuff aqui, esse balonete vai insuflar, né? De ar e vai ficar preso na traqueia da nossa vítima, certo? Então, tubo, né? Esse tubo, gente, como eu disse para vocês, ele pode ser definitivo, porque quando chegar no hospital, né, no atendimento intra-hospitalar, pode acontecer de se manter a necessidade desse tubo, então vai manter esse tubo lá na vítima. Ou pode ser temporário, né? E aí a gente, se for temporário, nós vamos usar um outro material, tá? Quando a gente fala do paciente inconsciente, nós temos esse outro material aqui, tá? Que se chama cânula de Guedel. Esse aqui, tá? O enfermeiro pode estar passando, certo? Esse aqui também o enfermeiro pode estar utilizando. Caso o enfermeiro não se sinta preparado para entubar o paciente, para entubar a vítima naquele momento, ele pode estar optando por isso daqui, que é a cânula de Guedel. Ela vai ser colocada nessa região aqui, tá? Assim. E vai ficar com essa parte para fora, tá? Essa parte, e aí vai ficar aqui assim, vai descer assim, tá? Sempre, gente, as curvinhas ficam para baixo, tá? E aí ela vai dar uma baixada na língua, né, na via aérea dessa vítima, para que haja uma melhor ventilação. Isso é o que a gente chama de quê? De temporária. Por quê? Ao chegar no intra-hospitalar, né, o médico retira e vai fazer a definitiva, que é o quê? O
tubo endotraqueal. Então, gente, nós temos o tubo endotraqueal que eu mostrei para vocês, que é um mecanismo definitivo, e nós temos a cânula de Guedel, que é temporária, tá? Gente, quando a gente fala de definitivo, não quer dizer que a vítima vai ficar o resto da vida com o tubo, né? Mas quando a gente fala de definitivo, é porque é algo que vai ser utilizado até a melhora dessa vítima, certo? E já a temporária é algo apenas para o transporte dessa vítima, correto? Certo? Deu para ver a diferença? Vou mostrar para vocês o tubo aqui de novo, ó, bem de pertinho para vocês verem, ó, vendo? Então ele fica assim, aí nós temos essa linha que a gente chama de cuff, tá? Aí a seringa é conectada aqui e a gente enche de ar nesse cuff, que faz com que esse balonete ele insufle e fique uma bolinha. Aí vai ficar uma bolinha, né, que vai prender e vai fixar isso aqui, né, internamente na região da traqueia e dos brônquios da nossa vítima. Professora, que mais? Esse daqui é a cânula de Guedel, né, que vai ficar na nossa vítima. Gente, lembrando, uma coisa, vocês vão ver, ó, ela é maleável, tá? Mas pode acontecer de ser mais rígida. Todos dois, tá? Para vocês verem de pertinho. Todos dois, eles têm tamanhos, tá? Quando a gente fala de criança, quando nós falamos de criança e quando nós falamos também de adultos de diferentes tamanhos, né? Então, gente, tanto o tubo quanto a cânula de Guedel, são mecanismos, né, que ajudam na respiração, nas vias aéreas desse paciente, dessa vítima, porém, eles são numerados, tá? Eles têm numeração, certo? Então, eles têm numerações de acordo com a sua necessidade. O mesmo tubo que eu uso no adulto, eu vou usar na criança? Não, né? Quanto menor o número no qual a gente vai estar utilizando tanto o tubo quanto a cânula de Guedel, correto? Então, gente, às vezes o médico vai entubar e pede para você um tubo 3, um tubo 4, um tubo 6, né? Então, você já sabe que ele tem numeração de acordo com o que o médico vai utilizar, certo? Então, ele não é nem a cânula de Guedel e nem o tubo. Eles não são materiais de tamanho único, tá? Eles são materiais de numeração específica, tá? E que vai variar de acordo com o tipo de paciente no qual, né, no tipo de vítima no qual está sendo utilizado. Professora, isso são materiais utilizados somente no atendimento pré-hospitalar? Não, tá? São materiais utilizados também no atendimento intra-hospitalar. Outra coisa, pode acontecer da vítima ter sido entubada no local do acidente, porém, ao chegar no atendimento intra-hospitalar, a vítima já ter, né, um nível de consciência, já está estabilizada, e o médico que recebeu no intra-hospitalar já optar pela extubação, ou seja, a retirada do tubo, certo? Outra coisa, como que a gente vai fornecer oxigênio para essa vítima que está no tubo? Isso nós vamos ver lá no B, né? Que lá no B a gente não fala sobre a boa ventilação, em proporcionar boa ventilação para a nossa vítima? Pois é, então isso eu vou mostrar para vocês mais à frente.
Enquanto isso, nós vamos terminar aí o nosso azinho. Gente, vocês estão percebendo que são, assim, diversas informações dentro de cada letra. Eu tenho diversas situações, né, e diversos procedimentos de enfermagem dentro de cada letra, né? E aí, para terminar aqui, nós temos que assegurar a permeabilidade das vias aéreas e manter a oxigenação. Ocupam um lugar de destaque na atuação pré-hospitalar. Gente, eu volto a repetir para vocês mais uma vez. A oxigenação, a ventilação de boa qualidade para a vítima é de inteira, assim, diferença no que vai acontecer, tá? Então, se eu mantenho uma boa via aérea, uma via aérea com boa abertura, eu mantenho a minha vítima estabilizada na questão de imobilização, certo? E eu consigo ofertar oxigênio, uma boa ventilação para essa minha vítima lá no meu atendimento pré-hospitalar, eu aumento a possibilidade de vida dessa vítima e diminuo a possibilidade de morte da vítima, tá? Então, assim, gente, é muito importante que você mantenha a via aérea dessa vítima pérvia e uma boa ventilação. E você não vai ter uma boa ventilação se a sua via aérea não for devidamente aberta e nem devidamente desobstruída. Se você não conseguir desobstruir, como você vai conseguir ofertar uma boa ventilação para essa vítima? A passagem de oxigênio está fechada. Como que você vai ficar colocando O2 na vítima, se você não consegue desobstruir? Então, gente, eu volto a repetir para vocês. A de abertura de vias aéreas, a de avaliação e a de atenção, tá? Porque o nosso trabalho no pré-hospitalar, ele depende muito disso. A sua vítima no atendimento pré-hospitalar, ele depende disso daqui. E é você quem vai decidir. É você quem vai optar por estar sendo bem feito ou não, né? É você que vai decidir, nossa, deixa eu avaliar a via aérea da minha vítima. Se você não avaliar com atenção, você não vai observar que tem alguma coisa ali. Não adianta, gente, você só chegar, abrir a boca da vítima, pronto, tá aberta. Não, não é só o fator abrir a boca da vítima. É o fator avaliar a cavidade oral da vítima. É isso que vocês têm que prestar atenção. Porque não é só um mecanismo de abrir a boca, né? É um mecanismo de abertura, A de avaliação e A de atenção. Guarda isso na cabecinha de vocês. Porque assim vocês vão ter uma avaliação de abertura de vias aéreas dentro do esperado, certo? Vamos para o próximo, então. Gente, aqui, ainda falando sobre as nossas vias aéreas, né? Isso é algo que acontece, o que eu vou falar agora para vocês, é algo que acontece muito quando que dificulta essa abertura de vias aéreas quando nós temos um trauma de face. O trauma de face, gente, ele dificulta muito em manter, né, essa via aérea pérvia. Então, nós temos algumas situações que estão relacionadas aos problemas de vias aéreas, né? Por exemplo, o que aumenta, né, e que dificulta, né, esse problema nas vias aéreas, né? Então, nós temos aí a inconsciência,
o relaxamento da língua, corpo estranho, trauma de face, ferimentos penetrantes no pescoço, a fratura de laringe e de traqueia, queimaduras de vias aéreas, né? Então, assim, gente, hipertensão da mandíbula. Então, nós temos alguns fatores que coloquem em risco a nossa vias aéreas, a vias aéreas da nossa vítima. Então, ali nós temos alguns fatores que nós temos que prestar muita atenção, porque pode ser um risco maior para você manter a via aérea dessa vítima pérvia, tá? Então, é o que eu disse para vocês, não é só chegar e abrir a boca da vítima e pronto. Você tem que avaliar, a vítima está inconsciente? Porque se a vítima estiver inconsciente, isso vai ser um risco maior, ou seja, vai ser uma dificuldade maior que você vai encontrar para manter a via aérea pérvia. E aí você vai precisar o quê? Intubar essa vítima. Ou a colocação da cânula de Guedel. Por quê? Se você não sabe o que aconteceu que deixou aquela vítima inconsciente, né? Então, se ela teve um TCE grave, você não sabe. O que é um TCE mesmo, gente? Traumatismo crânioencefálico, né? Então, teve um trauma na região encefálica, na região do crânio, né? Então, essa pessoa teve um TCE e aí isso proporcionou a inconsciência dela e nós não sabemos até que ponto, até o nível de gravidade. Então, essa vítima ela pode com certeza não conseguir respirar sozinha. Por quê? Por causa do TCE. Então, isso é um nível que pode levar o quê? A óbito. Então, a inconsciência é um fator que nós temos que estar super de olho quando nós falamos de vias aéreas, tá? Aí nós temos também o relaxamento da língua, ou seja, a língua dá uma queda, ela fica... A língua é um músculo, né, gente? Lembra disso? A língua é um músculo. Então, se o músculo relaxa, ele vai, né? Ele vai baixar. No caso da nossa língua, a partir do momento que nós temos esse rebaixamento, a língua vai cair, nós vamos ter uma queda da língua. E aí, quando nós temos essa queda da língua, ela vai fazer o quê? Ela vai obstruir a região respiratória, né? Então, ela vai tampar a nossa via respiratória. Então, nós temos que o quê? Ou a cânula de Guedel ou até mesmo entubar. Pode acontecer esse relaxamento mesmo que a vítima não esteja inconsciente? Pode. Pode acontecer. Não é normal. Às vezes a vítima está confusa, mas se ela estiver lúcida, ela não vai ter um relaxamento de língua, tá? Nós temos também o corpo estranho, né? Às vezes, como eu disse para vocês, às vezes, né, a prótese dentária parou, tá travada no meio, né? Então, são situações que fazem o quê? Com que a pessoa tenha, né, uma dificuldade maior para respirar, certo? Nós temos o trauma de face. Gente, nós vamos falar mais à frente só sobre o trauma de face. O trauma de face, ele gera N dificuldades, né, nesse atendimento das aberturas das vias aéreas. Às vezes o médico tem até uma dificuldade para entubar devido à extensão desse trauma, né? Então, quando a gente fala do trauma de face, é o quê? Mandíbula, né? Quebra a mandíbula, quebra, né, os ossos da face, certo? Nós temos também ferimentos penetrantes no pescoço. Então, assim, às vezes, né, por faca, por, né, arma branca, né, a gente não sabe. E isso também atrapalha, interfere
nas vias aéreas? Interfere na respiração dessa vítima, tá? E aí nós temos as fraturas de laringe e traqueia, né? Que também é um problema sério para entubar a vítima, porque você já não vai ter isso aqui tão perto, então você tem que ir moldando o tubo de acordo com como está essa traqueia. E o risco, muitas vezes, de uma intubação errada pode acontecer por causa dessas fraturas. Então, tem que ter um cuidado maior, certo? Às vezes a vítima não está inconsciente, mas você precisa entubá-la, né? Por quê? Porque ela teve um trauma de traqueia e de laringe. E aí ela não vai conseguir respirar perfeitamente, né? E nós sabemos que se falta oxigênio no nosso corpo, o que tende a acontecer? Vai faltar onde? Lá no nosso cérebro. Se falta oxigênio no cérebro, o que vai acontecer? Nós vamos ter um rebaixamento no nível de consciência, certo? E nós temos também as queimaduras das vias aéreas, né? Então, quando a vítima tem queimaduras das vias aéreas, é um outro risco, é um outro problema maior para manter essa via aérea pérvia, né? Para manter essa via aérea dentro dos padrões necessários para uma boa ventilação, correto? Então, gente, aqui nós vimos alguns fatores de risco maior para, né, que dificultam a respiração do nosso paciente, da nossa vítima. Então, são riscos maiores, são fatores que levam as nossas vias aéreas estarem o quê? Com problemas maiores, né? Porque às vezes você chega lá no local do acidente e a sua vítima, ela tá falante, ela consegue te contar o que aconteceu, ela está orientada, né? Não quer dizer que ela não vai ter um rebaixamento repentino e ter um nível de consciência logo em seguida, porque pode acontecer, né? Mas você consegue monitorizar a sua vítima. E aí você consegue observar se tem alguma coisa nas vias aéreas dela, você consegue observar, né, se ela fala bem, se não, se tem presença de rouquidão, se não tem, certo? Mas se você tem uma vítima com uma dessas situações aqui, você já sabe que você tem um problema nas vias aéreas daquela vítima que precisa ser resolvido, correto? Outra coisa, gente, nós temos a hipertensão da mandíbula. O que é essa hipertensão da mandíbula? É uma técnica de manutenção das vias aéreas, né? Então, nós temos aqui o stifling, né? Que é quando a gente leva o queixo, a mandíbula da nossa vítima. Então, a gente faz isso daqui. E nós temos já o thrust, que é a anteriorização da mandíbula. Você vai pegar e vai empurrar a mandíbula para frente. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, gente, quando a gente fala do stifling, nós vamos fazer o quê? Levantar essa cabeça, ou seja, ela vai inclinar para cima e para trás, né? Tá vendo? Quando você vê de ladinho, ó, a mandíbula está mais para cima, certo? Ou o chin twist, que a gente empurra a mandíbula para baixo, tá? Então, uma vai para cima e a outra vai para baixo, viu? Ó, para cima, para baixo, certo? Então, o chin flit, que é para cima, eu elevo o queixo, e o João Cruz, que eu vou fazer a anteriorização da mandíbula, tá vendo?
Deu para entender? Ó, vou fazer pertinho para vocês verem aqui, ó. Como que movimenta para cima, ó. Viu que o queixo elevou? Inclinou. E para baixo. Viu que ele desce? Então, gente, quando nós fazemos isso, o chin lift, né, que é quando nós elevamos, né, o queixo, isso para quê? Para ajudar na abertura das vias aéreas. E o Schwann twist é quando nós pegamos aqui e empurramos. Ó, pega os dedinhos de vocês e põe aqui, ó, e empurra na base da mandíbula. Vocês vão ver que aqui, ó, aí aqui nós colocamos esses dedinhos de um lado e do outro, tá? Que vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí você empurra bem aqui assim, ó. Você vai empurrar bem aqui. Seu queixo faz automaticamente, ó. Ele vai pra frente. Porque você vai anteriorizar a mandíbula. Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Então, gente, a hipertensão da mandíbula, quando nós falamos de hipertensão da mandíbula, nós falamos de movimentação da mandíbula para ajudar nas vias aéreas, ou seja, a hipertensão da mandíbula é para ajudar a manter as vias aéreas abertas, certo? Algumas vítimas nós utilizamos o chin lift, que é a elevação do queixo, ou seja, nós levantamos o queixo da vítima. Só que tem vítima que ela tem algum problema cervical, algum trauma que a gente não consegue fazer isso aqui, certo? Aí, quando a gente não consegue fazer isso, a elevação, né, que é o chin lift, nós fazemos o Schwann twist, que é o quê? A anteriorização da mandíbula. A gente joga a mandíbula para frente, mas sem movimentar o pescoço. Beleza? Então, gente, a hipertensão da mandíbula, ela serve para manter as vias aéreas abertas e pérvias. Correto? Tudo bem? E essa hipertensão da mandíbula, ela pode ser realizada através de duas manobras diferentes, tá? Sendo a manobra 1 chamada de chin lift, que é quando nós elevamos o queixo, tá? E nós temos a segunda manobra, que é o Schwann twist, que é quando nós anteriorizamos a mandíbula, ou seja, nós pegamos aqui na base e empurramos. E ela vai para frente, tá? Isso é muito utilizado na hora de intubar, né? Na hora da avaliação da abertura das vias aéreas, certo? São os momentos que nós vamos estar utilizando as manobras, né, de hipertensão, né, de hiperextensão da mandíbula, ou seja, nós vamos usar a hiperextensão da mandíbula na hora do quê? Da avaliação das aberturas das vias aéreas. Então, eu preciso fazer isso para facilitar, gente, que eu consiga observar minha cavidade oral. Quando eu faço isso aqui com a minha vítima, eu consigo avaliar melhor aqui, né? E eu consigo visualizar melhor, quando eu faço isso, a cavidade oral todinha da minha vítima. Então, vai facilitar, né? E as chances de você manter essa vítima, né, com as vias aéreas
pérvias com uma boa ventilação. Então, as manobras de hiperextensão da mandíbula são chamadas de chin lift, que é quando eu elevo, né, o queixo, ou de Schwann-Prusch, quando eu coloco a minha mãozinha aqui, né, na base atrás aqui da mandíbula e dou uma puxadinha para frente, correto? Então, ou eu faço isso, ou eu faço isso, né? Assim ou assim, correto? Vamos continuar aí. Agora, nós já vimos os riscos que nós temos, né, nas vias aéreas, de prejudicar as nossas vias aéreas. Agora nós vamos falar um pouquinho da coluna vertebral. Lembra que eu já mostrei para vocês a importância, certo? De manter essa coluna vertebral o quê? Estabilizada. A importância de manter a nossa vítima o quê? Estável, não é mesmo? Nada de ficar joga pra cá, joga pra lá, faz assim, senta a vítima, levanta braço, levanta perna. Não. Lembrem-se disso, gente. Nós vamos manter a nossa vítima o mais retinha possível. Por quê? Porque nós não sabemos se ela teve alguma fratura na coluna, né? E às vezes, o seu movimentar errado com essa vítima faz com que essa vítima fique paraplégica, tetraplégica ou que perca os movimentos do braço. Tudo porque você não soube manuseá-la no pré-atendimento, tá? Então, gente, devemos considerar inicialmente lesão de coluna cervical em todo politrauma, né? Então, todo politrauma nós consideramos que a vítima tenha uma lesão na coluna cervical. Mas e se não teve? Não me importa. Eu vou considerar que ela tenha. O meu atendimento com essa vítima, né, é que ela tem um trauma, uma lesão na coluna cervical. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Aí nós temos retirar o colar de pessoas conscientes. Não necessariamente, né, gente? Eu tenho que mesmo que a minha pessoa ela esteja consciente, no meu trajeto para o intra-hospitalar, eu vou levá-la, né, com colar cervical, na minha prancha rígida, bonitinha e entregar no hospital. Porque às vezes a minha vítima ela pode apresentar sim em consciência, mas ter, né, alguma pequena lesão e a gente não sabe, certo? E aí, na dúvida, o raio-x da coluna cervical. Na dúvida ou não, se for um politrauma, sempre esse médico, quando nós entregamos lá no intra-hospitalar, nós vamos ter, né, o médico lá no intra-hospitalar, na avaliação, se ele tem dúvidas que a vítima teve ou não algum trauma, alguma lesão na coluna, ele vai pedir um raio-x ou uma tomografia, né, uma ressonância, não sei o que está à disposição, né, de cada unidade, certo? Então, gente, às vezes tem lesões que são nítidas na coluna, mas tem lesões que nem sempre são nítidas. Então, na dúvida, mesmo que sua vítima ela esteja consciente, para o transporte, nós vamos colocar o colar e transportar, tá? Isso para manter ela o quê? Estabilizada, estável, alinhada até o transporte, até chegar no atendimento
intra-hospitalar, beleza? Considere uma lesão da coluna cervical em todo doente com traumatismo multissistêmico. Então, gente, professora, mas é muito genérico você falar todos. Gente, é o que eu disse para vocês. Nenhuma vítima é igual a outra. Não é porque a vítima 1 foi atropelada por uma moto 160 cilindradas, fazendo a 160 km por hora, que a vítima 2 também, atropelada por uma 160 cilindradas a 160 km por hora. As duas vítimas, homem pesando 80 kg, de 1,60 m, com 30 anos. Na mesma via. Gente, os traumas não são iguais. As vítimas não são a mesma. Então, existem regrinhas que nós utilizamos como base para um atendimento de qualidade. A primeira é X, A, B, C, D e E. Isso é a primeira regrinha que nós temos para um atendimento top no nosso pré-hospitalar. A segunda é: eu vou alinhar e eu vou manter estabilizado todos as minhas vítimas, indiferente, porque você não sabe o que aconteceu. Às vezes aquele que estava que teve o que a gente chama de um trauma pequeno, um trauma bobo, uma pancadinha de nada, caiu da cadeira, ele já pode ter um trauma, uma lesão na coluna. E às vezes aquele que foi atropelado por uma moto não teve. Então nenhuma vítima é igual a outra. Nós temos regras, padrões de ouro para um atendimento pré-hospitalar de qualidade. Mas o que você vai encontrar em cada vítima, isso sim é diferente, tá? São situações diferenciadas, Então você vai ter as regrinhas de ouro, como nós já vimos, para todos os seus atendimentos pré-hospitalar. Mas isso não quer dizer que as suas vítimas vão ser as mesmas, vão ser a mesma situação e vão ser iguais, os traumas, tá? Então, prestem muita atenção nessa situação, tá? Aqui, gente, nós temos uma vítima, Nós vamos falar agora o que eu disse para vocês sobre um trauma, uma situação, digamos assim, que dificulta um pouco o nosso atendimento, a nossa abertura de vias aéreas, que é o quê? O trauma de face. Gente, é isso aqui que vocês estão vendo, ó. É essa dificuldade, para você ver, ó, a mandíbula, olha aqui, a gengiva foi cortada no meio, Aqui, ó, não dá nem para distinguir de fato a cavidade oral da vítima, Existem traumas que são considerados os mais comuns e agravantes relacionados à permeabilidade das vias aéreas. Trauma de face, é um desses traumas mais comuns que nós temos e que mais agrava em manter a nossa via aérea pérvia, em manter a nossa via aérea excelente. Então, as condutas da enfermagem frente ao trauma de face é o quê? Devemos realizar a avaliação de forma excelente. Vocês estão vendo aqui a situação, Aqui nós temos que visualizar se não tem coágulos de sangue obstruindo, se nós não temos prótese dentária, se nós não temos pedaços de dente, Fazendo o quê? Fazendo com que haja a obstrução.
certo? Dessa vítima. Então, nós temos que, assim, avaliar de forma excelente essa cavidade oral. Não só a cavidade oral, né, mas nasal também, porque às vezes a gente passa o dedo assim e já consegue ver, tirar alguma coisa, certo? E aí, gente, quando isso acontece, né, olha lá, ó, o que nós vamos fazer quando nós temos um trauma de face mais sério assim? Porque nós temos traumas de face que não ficam assim. Às vezes nós temos trauma de face que há apenas a quebra, né? Você consegue visualizar que a mandíbula está deslocada, né? Ou que teve, né? A maçã, a face está com ossos quebrados. Mas existem essas formas mais graves de se apresentar o trauma de face. E aí, quando nós vimos um trauma de face, seja ele leve ou mais grave, nós temos que o quê? Examinar e palpar toda a cabeça e a face, reavaliar as pupilas e o Glasgow, examinar os olhos, né? Porque nos olhos podem ter hemorragias ocular, né? Lesões penetrantes, alterações da acuidade visual, deslocamento do cristalino, presença de lente de contato. Muitas vezes, quando a gente vê que tem a lente de contato, a gente faz a retirada dessa lente, tá? Examinar as orelhas e o nariz para ver se há perda de líquor, ou seja, tá saindo alguma coisa na orelha e no nariz. Porque quando a gente fala de trauma de face, gente, envolve tudo, né? Toda essa parte que nós temos. Examinar a boca, se tem sangue ou perda de líquor, se tem dentes soltos. Então, se nós temos dentes soltos, nós vamos fazer o quê? Tirar. Se tem líquor e sangue em excesso, nós vamos usar esse aparelhinho aqui, ó, que é um aspirador, que nós vamos aspirar o sangue que tem aqui na cavidade oral, até para ajudar o médico a realizar o que? A intubação dessa vítima, tá? Então, isso, gente, é o que nós devemos avaliar na vítima que tem presença de trauma de face. E posteriormente, nós vamos intervir. Eu avaliei, né? Eu vi que tem presença de sangue na cavidade oral, na cavidade nasal. Eu vi que tinha dente solto, né? Então eu examinei. Primeiro eu vou examinar, para depois eu intervir. Como que eu vou intervir se eu não sei o que eu achei? Correto? Então primeiro eu vou examinar, para posteriormente eu intervir. Correto? E quais são as intervenções que nós da enfermagem vamos ofertar para essa vítima com trauma de face? Nós vamos manter a via aérea pérvia, continuar a ventilação e oxigenação, controlar a hemorragia, prevenir lesões cerebrais secundárias, remover lentes de contato, prótese, o corpo estranho que tiver na boca dessa vítima, tudo vai ser retirado, tá? E aí, gente, como que eu vou manter essa via aérea pérvia se tá sangrando sem parar? Tá sangrando. Gente, eu faço o quê? Eu pego a minha compressa, eu vou tentar limpar a face dessa vítima para que eu possa conseguir enxergar um pouco mais nitidamente, né? A gente umedece uma compressa com um soro fisiológico e já passa, não encharca, só umedece
já passa para retirar o excesso de sangue para você saber de onde está vindo o sangramento, tá? Outra coisa, aí eu vou limpar o nariz, os olhos, o rosto, a boca, os ouvidos, e aí tá sangrando constantemente, eu vi que tá sangrando, a boca tem muito sangue, eu vou ter esse aparelhinho aqui, que é um aspirador, tá? Aqui ele tá enroladinho, né? E essa ponta aqui, ele é conectado ao aparelho, né? Que faz a aspiração. Então é conectado num pote que faz a aspiração. E essa ponta aqui é que vai na boca. E aí, eu vou voltar aqui um slide, que tem até uma aqui usando. Tá vendo? Tá utilizando um. E aí eu vou fazer o quê? Aspirar, né? E eu vou aspirando e fazendo a higienização com a minha compressa para ter a certeza de que não tem mais nada ali, tá? Então eu vou aspirar toda a minha cavidade oral aqui para retirar o excesso de sangue. E ao mesmo tempo eu vou limpar, tirei o excesso e vou aspirar. Aí eu consigo vir, né, aspirando e retirando para que nós possamos, gente, enxergar o que tem lá dentro, né? Porque no meio de tanto sangue nós não vamos ver nada. Então eu preciso o quê? Retirar o excesso de sangue que está ali para que eu possa o quê? Para que eu possa enxergar. Porque vocês conseguem ver alguma coisa ali? Se você não limpar, se você, né, não conseguir visualizar, você não vai conseguir fazer nada. E aí, gente, muitas vezes o médico tem que intubar de uma forma diferente. Tá vendo que essa vítima aqui recebeu um tubo aqui, direto na traqueia? Por quê? Porque ele tem traumas na cavidade oral que impedem com que o médico visualize, né, a região interna para passar o tubo. Então, o que o médico faz? Vem e coloca aqui direto na região da traqueia. Aí já faz direto aqui e intuba ele por aqui, tá? Pela região da traqueia. Por quê? Porque ele não consegue descer o tubo. Ele não consegue visualizar o tubo descendo. Então, como isso é impossível, ele já vai fazer, né? Nós vimos lá que como intervenção nós temos que o quê? Ofertar o oxigênio e manter a ventilação dessa vítima. Então eu vou manter essa ventilação por onde? Aqui. O médico vem e vai intubar essa vítima direto na traqueia dela. E já desceu o tubo, porque ele não consegue visualizar aqui. É invisível, tá vendo? É impossível ele conseguir enxergar aqui para que haja a intubação por aqui, certo? Então ele já intuba direto ali. E aí, gente, quando nós temos essa intubação, é uma forma de manter contínua a ventilação e a oxigenação dessa vítima. Para isso, para quê? Para manter o quê? A probabilidade de vida da minha vítima. Correto? Então, é uma forma de manter a minha vítima respirando. Porque ela tem tanto sangue, ela tem tanta coisa acontecendo na face dela, que isso impede com que ela respire de forma correta, né? Isso impede com que ela tenha uma respiração de forma correta, uma ventilação de forma correta. E muitas vezes, gente, aquela vítima com trauma grave de face, ela vai estar o quê? Inconsciente. Então, ela já tem duas problemáticas, né? A inconsciência e o trauma na face. Então, ela vai ter dois fatores de risco, né? Para piorar a ventilação dela, para piorar as vias aéreas dessa vítima, certo? Então, gente, como eu disse para vocês, tem lente, nós temos que remover.
Tem prótese dentária? Nós temos que remover. Tudo isso para poder ficar o quê? Livre. Para nós podermos ter livre, né, a nossa vítima e manter assim o foco no cuidado e na assistência da enfermagem dessa vítima. Agora, gente, nós vamos falar sobre o B, né? Nós vamos ver aí o que é o B.